Olá, galera do canal, tá comigo? O papo de hoje é sobre como os poliglotas aprenderam inglês e contamos com o seu joinha. Muito bem, mas antes eu gostaria de responder uma pergunta. O que é um poliglota? Define poliglota como uma pessoa que fala 3 línguas ou mais, mas eu prefiro a outra definição, que diz que poliglota é aquele que fala mais de 5 línguas. E superpoliglota? Você já ouviu falar de superpoliglota? Pois bem, o superpoliglota, ele fala mais de 10 línguas. Você já se perguntou como eles aprendem línguas? Ou como eles aprenderam o inglês? Tem 10 dicas, 10 pontos que ajudar na sua caminhada na conquista da língua inglesa. Primeiro ponto que podemos observar na vida dos poliglotas. Os poliglotas criam seu próprio método de estudo, de aprendizagem, certo? Aí você pode falar, mas isso é impossível para mim. Não, você sabe aquilo que funciona para você e aquilo que não funciona. Quando você escolhe caminhar por este caminho e não por aquele caminho, você já está determinando algo a seu respeito. Você mesmo tendo autonomia. Você está tomando as suas próprias decisões. Os poliglotas aprendem por si só. Esse é o segundo ponto. Mas como assim? Já imaginou um poliglota ter um tutor para cada língua que ele estuda? Pense em um super poliglota que fala 10 línguas. Ele teria aí 10 tutores. Ele deveria ter muito dinheiro para pagar tanta gente. Ainda tem mais. Onde ele encontraria tantos tutores? Porque às vezes é difícil a gente encontrar até um tutor de inglês, um tutor bom de verdade. Por isso, imagino que eles preferem aprender por si só, porque não precisa de tutor. Difícil de encontrar, difícil de pagar e assim sucessivamente. Tá aí um segundo ponto, bom para todos que estudam inglês sozinho. O terceiro ponto é os poliglotas, eles constroem seu próprio material de estudo. Eu não sei se você já reparou, mas existem muitos materiais, muitos exercícios que os nossos professores nos trazem ou pedem para a gente fazer, que a gente não se adapta a ele, que esse exercício, essa atividade não nos trazem muitos pontos positivos, não nos ajudam muito. Então, não é legal a gente aprender, a gente fazer certos exercícios que nos colocam. Então, há necessidade da gente criar o nosso próprio material de estudo. E isso os poliglotas fazem muito bem. Esse é um ponto que podemos aplicar na vida de estudante de inglês. O quarto ponto que eu queria comentar com você é sobre a escuta. Os poliglotas que aprenderam inglês, eles escutaram muito o inglês. Você sabia que quando a gente escuta muito, a gente está programando a nossa cabeça para um monte de coisas? Eu posso citar, olha, pronúncia, eu posso citar compasso, eu posso citar entonação e um monte de outras coisinhas. Quando a gente escuta muito, a gente está aprendendo muito também. E é algo natural, algo tranquilo, algo no seu tempo. Por isso que os poliglotas usam demais essa técnica, a técnica do escutar. E você pode aplicar isso, principalmente nesta era, nestes momentos que vivemos, onde a internet nos dá um leque imenso de possibilidade de escutar inglês de vários pontos do mundo, né? De vários países que têm o inglês como língua oficial. Isso é maravilhoso. Se você pensar aí 20 anos, 15 anos atrás, isso era um pouquinho complicado. Mas hoje é tudo facilitado.
Os poliglotas leem muito. Por que os poliglotas leem muito para aprender línguas? Não é só para aprender. Existem dois desafios que temos que enfrentar ao aprender uma língua ou mais línguas. E esses dois desafios são aplicáveis ou aplicados à língua inglesa também. Primeiro, nós temos que aprender a língua. Segundo, nós temos que manter aquilo que aprendemos da língua. A leitura é uma fonte, assim, inesgotável de sabedoria, de cultura e mantém aquilo que a gente aprendeu. Quando a gente lê, a gente está mantendo aquilo que a gente aprende. A leitura serve tanto para você aprender, quanto para você manter aquilo que aprendeu. Tá aí uma dica de ouro que a gente observa na vida dos poliglotas. O próximo ponto que a gente observa na vida dos poliglotas e podemos aplicar ao nosso estudo da língua inglesa, com um tutor ou sozinho, é: os poliglotas falam muito. Aí você pode me dizer assim, ó, mas eu não tenho alguém para falar, praticar o inglês comigo. Eu não encontro alguém para praticar o inglês comigo. Amigo, quando a gente não encontra a oportunidade, a gente cria essa oportunidade. Tá aí, os poliglotas, eles, quando não encontram a oportunidade, eles criam a oportunidade. Aí você pode me perguntar, mas como que eu poderia praticar o inglês sem ninguém por perto? Fale sozinho, grave a si mesmo, monte diálogos para você falar com você mesmo, tá? E existem as redes sociais também que você pode encontrar alguém para praticar o inglês com você também, ok? Os poliglotas não têm medo de errar. Os poliglotas não têm medo de errar. Qualquer língua que eles quiserem ou estudam, eles falam. Se vai acertar ou não, eles não estão nem aí. Eles querem praticar. E é com o erro que a gente aprende. Sim, você não precisa ter medo, você não deve ter medo de falar, de ler, de perguntar, de errar. Você não precisa ter medo. O medo é limitante. Às vezes, o medo nos ajuda, tá bom? Mas outras vezes, a maioria das vezes, quando ele é demais, ele atrapalha. E se você tem medo de praticar, de falar, de errar, de que o que as pessoas vão pensar de mim, vão fazer graça da minha cara, olha, esse tipo de pensamento aí só vai atrapalhar você avançar no estudo da língua inglesa. Não tenha medo de errar. Um outro ponto que a gente observa na vida dos poliglotas e que provavelmente eles aplicaram quando foram aprender a língua inglesa é que os poliglotas simplificam as coisas. Se você bem observar, em todas as línguas tem partes difíceis. Em português existem partes assim complicadas, difíceis. Em inglês, idem. Em espanhol, em francês também. Todas as línguas têm partes difíceis. Mas o que devemos fazer é simplificar aquilo que é complexo, aquilo que é difícil. Nós temos que aprender a simplificar. Quando a gente simplifica as coisas, a gente guarda melhor na cabeça, a gente acessa melhor. Quando se simplifica, certo? A gente tem um chão. E quando a gente tem um chão, fica mais fácil a gente mover para um outro patamar, um outro nível. Os poliglotas fazem isso muito bem quando estão estudando uma língua. E nós temos que aprender com eles esse ponto na hora de aprender o inglês. Se você estuda sozinho, tá? Você pode e deve simplificar aquilo que é difícil. Como? Pesquise, busque e você vai encontrar o lado fácil daquilo que parece ser difícil. Os poliglotas, eles divertem quando estão aprendendo uma língua. Certamente, quando eles aprenderam o inglês, eles se divertiram à beça. E nós podemos nos divertir
na hora de aprender o inglês. Escolha atividades que te deem prazer, sim, que te trazem alegria, que te fazem sorrir. Quando a gente sorri, o nervosismo acaba, a nossa inteligência aumenta, a gente consegue absorver mais coisas. E tem mais, não é só as atividades que você tem que escolher para te dar prazer, ou que vai te proporcionar prazer. O horário também. Você precisa escolher um horário que vai te trazer alegria. As pessoas que não gostam de acordar cedo e tentar acordar cedo para estudar o inglês, por exemplo, não vai adiantar de nada, não vai avançar. Então, não adianta. Escolha um horário que vai ajudar e não vai te atrapalhar. Mas para outras pessoas, acordar de manhãzinha ou de madrugada é um prazer imenso. Agora eu queria saber de você, qual o melhor horário que você aprende? De manhã, tarde, à noite, de madrugada? Porque nós somos diferentes e nós aprendemos de formas diferentes. Tem essas dicas aqui dos poliglotas e temos que adaptar ao nosso jeito de aprender. É isso que faz as pessoas avançarem. O próximo ponto que a gente observa na vida dos poliglotas é que eles suam a camisa. Eles trabalham, eles não ficam esperando de braços cruzados, tá? Para aprender uma língua. Eles não ficam assim, pensando que vai dormir um dia e no outro dia vai acordar e aquela língua vai estar todinha na sua cabeça, organizadinha, e aí vai só falar, falar e falar. Não. Os poliglotas ralam muito. E isso temos que aprender com eles. E isso temos que aplicar no estudo da língua inglesa. Eu sempre falo uma coisa, não existe mágica, existe trabalho. Me diga aí se você já usa alguma técnica dessa e se tem realmente dado resultado para você, porque para mim, poderosos. Muito bom. É isso, sou o professor Reis e a gente se vê na net. Até a próxima, pessoal!